A torneira que pinga ou o poço que refresca, o poder das palavras de uma mulher a seu marido. Gosto não só de ser amado, mas também que me digam que sou amado. George Eliot. Nossa família foi abençoada durante 13 anos por uma Golden Retriever chamada Ginger. Ela foi presente de Natal do nosso filho, Steven, quando ele tinha 5 anos, e até hoje ela mantém o laço azul que sinaliza o melhor presente de todos. Ainda me lembro do olhar surpresa no rostinho infantil de Steven quando o bicho de pelúcia começou a se mexer. "É um cachorrinho", ele exclamou. "Não é um brinquedo." E embora Ginger fosse oficialmente a cadelinha de Steven, eu fosse sua principal cuidadora, não oficialmente, era meu marido. Steve tinha um lugar especial em seu coração, pois desde o início ele o amava demais. Ginger passava seus dias dormindo num lugar em que batia o sol na entrada da casa, ou descansando nos degraus da escada dos fundos. Contudo, quando o carro do meu marido entrava na vizinhança e dobrava a esquina de nossa rua, as orelhas de Ginger se levantavam e seus olhos iluminavam. Em uma explosão de energia, ela pulava nos pés dele e corria em círculos. Ele está em casa, ela parecia dizer. Quando Steve entrava na garagem e abria a porta do carro, Ginger corria para saudá-lo e apoiava a cabeça sobre sua perna esquerda enquanto ele chamava por seu nome e acariciava suas orelhas. A chegada de Steve em casa era o ponto alto do dia de Ginger. Não é de surpreender que o cachorro seja chamado o melhor amigo do homem. Ginger era leal, não importunava Steve e o amava independentemente da pouca ou muita atenção que ele lhe desse, fosse o dia que fosse. Ela era muito complacente e esquecia imediatamente qualquer injustiça, como retermos seu jantar enquanto comíamos em sua presença ou a deixarmos para trás quando viajávamos de férias. Muitas vezes, só de ver Steve, Ginger rolava sobre as próprias costas e acenava para ele acariciar sua barriga. Ela sempre respondia ao seu toque como se fosse o céu na terra. Que homem não amaria uma esposa assim de sua garota? E, no entanto, quando Deus criou Adão e colocou no seu jardim, determinando que não é bom que o homem esteja só, ele não criou um cachorro para ser seu fiel companheiro. Deus criou uma mulher com palavras. Ela foi chamada Ezer em hebraico, a língua original do Antigo Testamento. A maioria das traduções bíblicas traduz a palavra Ezer como auxiliadora, mas a palavra tem muito mais significado do que apenas uma auxiliadora. Ezer aparece 21 vezes no Antigo Testamento. 2 vezes em Gênesis ela descreve a mulher, porém a maioria das ocorrências, 16 para ser exata, refere-se a Deus ou Yahvé, como auxiliador de seu povo. As 3 referências restantes aparecem nos livros dos profetas, que a usam para se referir à ajuda militar. Seríamos relapsos se considerássemos a palavra Ezer ou auxiliador apenas para definir alguém que cuida da casa. Adão não precisava de ninguém para cozinhar, limpar ou cuidar dele. Não havia mantimentos para comprar, montes de roupa para lavar ou chão para varrer. Não era esse o problema dele. A carência na vida de Adão era que ele não tinha uma companhia para trabalhar com ele, governar a terra, amar com ele, procriar com ele e, após a queda no pecado, lutar com ele. Um cachorro poderia ter representado um ajuste mais fácil para Adão. Mas Deus decidiu que ele precisava de alguém com palavras. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus os criou. Criou Deus o homem à imagem. O homem e a mulher os criou. Ao longo da Bíblia, vemos a palavra homem usada para se referir à humanidade, como nessa tradução da palavra hebraica, homem não significa masculino. Do mesmo modo que filhote é cria de animal, a palavra homem significa filho de humano. Eu ressalto isso porque muitos dos versículos que examinaremos neste livro usaram a palavra homem, mas também se referem a mulheres. Vi recentemente um pôster que dizia: sempre tenho a última palavra com minha esposa. Sim, querida. Nós rimos, mas não é engraçado, é? Talvez Adão tenha dito essas mesmas palavras a Eva quando ela lhe deu o fruto proibido. No capítulo 2 desse livro, analisamos Tiago 3, do 3 ao 6.
mudando a palavra de Deus de forma alguma, mas simplesmente aplicando-a ao casamento, podemos parafrasear a passagem da seguinte forma: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Da mesma forma, podemos mudar o curso do nosso casamento de um lado para a harmonia e do outro para a discórdia. Um simples puxão nas rédeas da língua bastará. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Do mesmo modo, os ventos da responsabilidade da vida cotidiana conduzem o casamento pelo curso terreno da vida, mas uma palavrinha de uma esposa pode direcionar o casamento a mares calmos de amor e respeito ou a águas agitadas de raiva e ressentimento amargo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Sim, a língua é uma pequena parte do corpo, você não pensaria que ela tem tanto poder para afetar um casamento. Ela faz um tremendo discurso, faz grandes promessas. No dia do nosso casamento, fazemos votos solenes de amar, honrar e obedecer. Mas o que acontece depois da lua de mel geralmente é bem diferente. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Considere quantos casamentos são consumidos pelo fogo por causa de palavras descuidadas e impensadas. Quantos casamentos são destruídos porque alguém se recusou a filtrar, pelo motivo da bondade, as palavras ditas. Assim também, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Não há nada pior em um casamento do que palavras difamatórias. O comportamento ofensivo pode ser perdoado e esquecido, mas as palavras de ódio perduram. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sim, as palavras são poderosas. Elas podem fazer do casamento um céu ou um inferno na terra. Assim como os incêndios nos bosques começam com uma simples fagulha, os casamentos são destruídos com a pequena fagulha de uma palavra difamatória. Eu cresci em um lar muito negativo. Deixei-me relatar um pouco sobre minha vida. Eu me tornei cristã aos 14 anos. Minha mãe veio a Cristo 3 anos depois de mim. Meu pai se tornou um seguidor de Cristo 3 anos depois de minha mãe. Nos anos que seguiram a conversão deles, houve bastante perdão e redenção. Porém, durante os meus anos de crescimento, estive imersa em conversas negativas. Meus pais usavam as palavras como armas para tentar destruir um ao outro. E, infelizmente, eles voltavam aquelas mesmas armas contra seus filhos. Palavras ácidas tornaram-se um modo de vida. Então eu sei como é viver em uma atmosfera de discussões violentas, silêncios passivo-agressivo, sarcasmo abrasador, críticas constantes e brigas depreciadoras. Ainda tenho cicatrizes para provar isso. Quando me tornei esposa, não queria repetir os padrões que aprendi quando criança, mas não tem sido tão simples quanto tomar essa decisão. Mudar as palavras da minha cabeça antes delas escaparem dos meus lábios tem exigido oração e prática. Como uma Ézer ou uma auxiliadora forte, de que modo usaremos nossas palavras? Nós as usaremos para defender ou derrotar? Completar ou competir? Elogiar ou menosprezar? A escolha começa em nossa mente, percorre nosso coração e responde nossos lábios. Vejamos alguns exemplos bíblicos e modernos do poder das palavras de uma mulher sobre os homens na vida delas. As palavras podem destruir um homem. Sansão foi um homem escolhido de Deus num tempo em que os juízes governavam Israel. Desde seu nascimento, ele foi destinado a libertar Israel dos filisteus zombadores. Embora fosse incrivelmente forte em seu porte físico, Sansão era muito fraco no caráter. Entre suas falhas de caráter estava a fraqueza por mulheres, especialmente filisteias. Quando era jovem, ele viu uma filisteia, gostou dela e decidiu tomá-la para si. Apesar das advertências de seus pais, ele se casou com a jovem Megera, e então, de modo lento, porém certeiro, ela usou suas palavras para desviá-lo. Tudo começou quando Sansão estava conversando com alguns dos seus companheiros na festa de casamento. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a esposa certa durante 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa.
Se não conseguirem dar minha esposa, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Diz-lhe então, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Juízes 14, do 12 ao 14. Os homens ficaram perplexos com o enigma e com medo de perder as vestes que cobriam seus lombos. Então, convenceram a noiva de Sansão a persuadi-lo, a dar-lhe a resposta. Ela choramingou, ela chorou, ela manipulou, ela enfraqueceu, ela cedeu, ela se rendeu. Sansão revelou a resposta do enigma para sua recém-esposa, e ela, por sua vez, contou aos seus amigos. Os filisteus mantiveram suas vestes e Sansão perdeu as dele. Quando Sansão partiu enfurecido, seu pai deu a noiva de presente a um amigo dele, o qual fora seu acompanhante no casamento. 20 anos depois, o poder das palavras difamatórias de uma mulher havia diminuído na memória de Sansão. Ele se apaixonou por outra filisteia, Dalila. Os filisteus viram a paixão de Sansão com a pessoa da tribo deles com um caminho para descobrir o segredo de sua força sobrenatural. Cada um dos oficiais filisteus ofereceu Dalila 13 quilos de prata para descobrir o segredo da sua força sobrenatural. Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. 3 vezes ela implorou para que contasse a fonte seca de sua força, e 3 vezes ele a ludibriou. Porém, na 4ª vez ela choramingou. Ela chorou, ela manipulou, ela enfraqueceu, ele cedeu. Ele se rendeu. Ouça as palavras dela e imagine. Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Você ouviu a voz de choramingo? Sou um pouco familiar a você? Pisaram no meu calo. E então vem o versículo que me faz parar imediatamente. Importunando-o o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Respiro profundamente. Ai, ai. Infelizmente, Sansão contou a Dalila o segredo de sua força. Ele não podia mais aguentar a importunação. Jamais se passou a navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Depois que Sansão revelou o segredo de sua força, Dalila o convenceu a colocar a cabeça no colo dela, o fez dormir e chamou os inimigos para vir raspar-lhe a cabeça. A força de Sansão se esvaía a cada passada de lâmina. Ele foi amarrado, cegado e passou o restante de seus dias em cativeiro. Tudo porque sucumbiu ao poder das palavras difamatórias de uma mulher. Ah, o poder das palavras de uma mulher sobre o homem que a ama. Esse não é o único exemplo na Bíblia de uma mulher que usou palavras para fazer o mal ao marido. Sarai usou palavras para convencer seu marido Abraão a dormir com sua serva, em vez de esperar a promessa de Deus de promover um herdeiro por meio dela. Suas palavras resultaram no nascimento de Ismael e no consequente conflito entre as nações árabes e judaicas que ainda persiste. Eva usou as palavras para convencer seu marido Adão a comer o fruto proibido. Suas palavras resultaram em pecado, condenação e morte espiritual para todo homem e mulher nascidos sob a maldição. Agora, antes que você desanime com exemplos de mulheres que usaram as palavras de maneiras destrutivas, deixe-me dar um pouco de esperança. Assim como o pecado entrou no mundo pelas palavras de Eva, a salvação e a esperança entraram no mundo pelas palavras de Maria. Quando o anjo Gabriel se aproximou da jovem virgem e anunciou que ela conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo, ela respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Ela abraçou a vontade de Deus para sua vida e usou as palavras para glorificá-lo em uma das mais belas canções de louvor registradas na Bíblia. As palavras podem debilitar um homem. Minha amiga Nancy, assim como Dalila, usou suas palavras para manipular e debilitar seu marido. Contudo, ela não viu o dano que estava causando até ouvir suas palavras saírem da boca de outra pessoa. Deixemos Nancy contar a história nas próprias palavras poderosas. Meu irmão Dan disse: Vou para sua casa. Suas rixas estão me deixando louco. Essa briga constante é mais irritante do que mastigar papel alumínio. Eu ofendi nosso comportamento.
Eu defendi nosso comportamento. Ei, não é que discordamos em tudo. Ron e eu concordamos em todas as questões mais importantes. Raramente brigamos por coisas importantes, como de que modo gastar nosso dinheiro, como criar Nick ou quem é melhor motorista. São apenas as coisas pequenas que pegam para nós. Ele suspirou bem e disse: Bem, eu estou cansado de ouvir você fazer guerra sobre onde colocar o toalheiro, quais programas de TV assistir ou sobre quem deixou as luzes acesas. São todas coisas bobas, nada disso vai importar daqui a um ano. Por que você teve de criticar o modo que ele aparou a grama? Eu sei que não ficou perfeito, mas você não poderia simplesmente deixar passar? Não, respondi. Temos visitas amanhã e quero que o quintal esteja perfeito. Então pedi para ele arrumar. Grande coisa. Nós nos casamos nos anos 70 e Ellen me disse que eu tinha que rugir se quisesse ser ouvida. Então eu rujo e funciona, porque ele cortou a grama de novo e eu fui a vencedora. Dan parou, meneou a cabeça e disse: Se você continuar assim, você pode ganhar as discussões, porém vai perder seu marido. Eu dei um tapa no braço dele e disse: pare de ser tão melodramático. Na noite seguinte, Ron e eu saímos para jantar com alguns amigos que não víamos há vários anos. Nós nos lembrávamos que Carl como alguém divertido e extrovertido, mas ele parecia um tanto quanto triste e exausto. Sua esposa Beth foi quem conversou mais. Ela nos contou sobre suas fabulosas conquistas no trabalho e depois gabou-se infinitamente dos filhos brilhantes que estavam na faculdade. Ela não mencionou o marido, exceto para criticá-lo. Depois que pedimos nosso jantar, ela disse: Carl, eu vi você flertando com aquela garçonete. Ele não estava. Carl esbravejou um pouco mais tarde. Você não consegue fazer nada certo? Você está segurando o garfo como uma criança. Ele realmente estava. Quando ele pronunciou errado um item do menu de sobremesa, sua esposa disse: Não é de admirar que você teve de desistir da faculdade. Não sabe ler. Ela riu tanto que resfolegou, mas era a única que estava rindo. Carl não respondeu. Ele apenas olhou para nós com um rosto inexpressivo e um olhar indiferente. Então encolheu os ombros caídos e desviou o olhar. O restante da noite foi ainda mais opressivo, visto que ela continuou a repreendê-lo e fustigá-lo acerca de quase tudo que ele dizia ou fazia. Eu pensei: fico imaginando se é assim que meu irmão se sente quando eu critico Ron. Nós nos despedimos de Beth e Carl e saímos do restaurante em silêncio. Quando entramos no carro, fui a primeira a falar. Eu pareço com ela? Ron disse. Você não é tão ruim assim. Perguntei-lhe. Sou ruim quanto? Um pouco ruim, respondeu ele sussurrando. Na manhã seguinte, enquanto despejava água na cafeteira, olhei meu calendário de frases famosas para esposas. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Ou com sua própria boca, pensei. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia de chuvoso. Como me tornei tamanha resmungona? Coloca-me, Senhor, um guarda na minha boca. Oh, Senhor, mostre-me como. Enquanto eu colocava cuidadosamente as colheres de café descafeinado sabor castanha e baunilha no pote, lembrei-me do dia em que esqueci o filtro. O café ficou amargo e repleto de grãozinhos intragáveis. Eu tive de jogar o café fora. Então, de repente, eu entendi. O café sem filtro é como meu discurso áspero e amargo. Eu disse: ó Deus, por favor, instale um filtro entre meu cérebro e minha boca. Ajude-me a escolher minhas palavras com cuidado e falar em tons suaves e agradáveis. Obrigada por me ensinar uma lição do filtro de café. Não a esquecerei. Uma hora depois, Ron perguntou timidamente: O que você acha de colocar o sofá mais perto da janela? Será melhor para assistirmos a televisão. Meu primeiro pensamento foi: essa ideia é estúpida, o sofá vai desbotar se você colocar a luz do sol. E além disso, você já assiste TV demais. Porém, em vez de a habitual resposta rápida, deixei os pensamentos grosseiros escorrerem pelo filtro recém-instalado. E sorri dizendo: essa pode ser uma boa ideia, vamos experimentá-la por alguns dias e ver se gostamos. Eu ajudarei você a mudar o sofá de lugar. Ele levantou a ponta do sofá em silêncio atordoante. Quando já estava no lugar, perguntou-me preocupado: Você está bem? Está com dor de cabeça? Dei uma risadinha. Estou ótima, querido. Nunca estive melhor. Aceita uma xícara de café? Ron e eu celebramos recentemente nosso 27º aniversário de casamento.
Tenho o prazer de informar que meu filtro ainda está instalado, embora eventualmente ele dê uma vazada. Eu também expandi o princípio do filtro para o meu casamento, para além do meu casamento, e tenho visto que é incrível e útil quando falamos com operadores de telemarketing, guardas de trânsito e adolescentes. Quando ouvi as palavras saindo da boca de outra pessoa, Nancy ficou horrorizada e envergonhada. Talvez você tenha se sentido do mesmo jeito algumas vezes. Porém, graças a Deus, nós podemos ouvir e aprender a tomar a decisão de deixar para trás o espírito crítico e instalar com segurança o filtro da graça. As palavras podem edificar um homem. Billy Graham foi um dos grandes evangelistas, um dos maiores líderes cristãos do nosso tempo. Durante toda a vida, sua missão de oferecer esperança por meio de um relacionamento com Jesus o levou a pregar ao vivo em um púlpito que somou 210 milhões de pessoas em mais de 185 países. A partir de 2008, o público estimado ao longo de sua vida, incluindo rádio e televisão, superou 2,2 bilhões. O que começou numa sala de escritório em Minneapolis, Minnesota, em 1950, tornou-se a Associação Evangelística Billy Graham e tem levado o evangelho aos cantos mais distantes do mundo. E embora tenha sido celebrado por presidentes, imprensa e milhões de pessoas por sua paixão por pregar o evangelho, o Sr. Graham foi rápido em dizer que sua esposa Ruth quem merecia o elogio. Ruth e eu fomos chamados por Deus como equipe, disse ele. Ela me aconselhava a ir enquanto dizia: Deus te deu um dom de um evangelista. Estarei na retaguarda, criarei nossos filhos e você viajará e pregará. Eu chegava em casa e tinha tudo tão organizado e sob controle que eles pareciam me amar. Porém assim foi porque ela nos ensinou a me amar. Sim, era o rosto de Billy Graham e a seus sermões calorosos que as multidões assistiam, mas era Ruth, sua esposa, que dava a ele coragem e a força para descer ao longo do caminho de acesso à garagem e deixar o lar para fazer o que Deus chamou para fazer. Eles, os filhos, ficavam tranquilos com sua partida porque sabiam que a razão dele partir, recordou Ruth. E como eles adquiriam esse entendimento profundo da razão de o pai partir? Por causa do poder das palavras de uma mulher, de incluir a paixão pelo evangelho e a urgência da mensagem que o pai deles pregava. Sem a parceria e o encorajamento de Ruth ao longo dos anos, meu próprio trabalho teria sido impossível, disse o Sr. Graham. Em 14 de junho de 2007, Ruth Bell Graham, essa maravilhosa mulher de Deus, que usou suas palavras para dar força e coragem a um menino que trabalhava no campo em Charlotte, Carolina do Norte, foi para o lar para estar com Deus. Em seu funeral, Billy Graham se levantou para agradecer ao Senhor pelo dom precioso de Ruth. Minha esposa, Ruth, foi a mulher mais incrível que já conheci, disse ele. Toda vez que me pediam para nomear o melhor cristão que eu havia conhecido, eu sempre dizia: minha esposa, Ruth, ela era uma gigante espiritual, cujo conhecimento inigualável da Bíblia e compromisso com a oração era um desafio e inspiração a todos que conheciam. Este é o poder das palavras de uma mulher para edificar um homem, ajudá-lo a ser tudo que Deus almejou. Meu dicionário define encorajamento como ato de inspirar os outros com coragem renovada, espírito renovado ou esperança renovada. De um modo belo, essas palavras descrevem o poder de Ruth Graham em relação ao marido. Sim, o amor acredita em tudo. Ele dá apoio aos sonhos aparentemente impossíveis, torcendo enquanto eles lutam para avançar e aplaudindo enquanto finalmente se tornam realidade. Assim como Dalila usou as palavras para destruir o marido, Ruth usou as palavras para construí-lo. E nós também podemos fazê-lo. As palavras podem devastar um homem. Talvez você esteja segurando esse livro com pesar no coração porque sabe que as palavras que fala ao seu marido não têm sido amorosas, gentis, encorajadoras ou compassivas. Talvez você tenha esquecido da emoção dos primeiros anos quando entrava no ambiente, o calor escaldante quando ele ligava, ou a alegria emocionante de se tornar um corpo quando a alma se uniam. Talvez você perceba que suas próprias palavras construíram um muro entre os amantes em vez de uma ponte entre os amigos. A mudança é possível? Certamente. Se você ler meu livro, Tornando-se a Mulher dos Seus Sonhos, 7 qualidades que todo homem deseja, então você está familiarizada com a história de Dom e Jonah,
Ela vivenciou a mudança dramática no modo que falava com seu marido. Contudo, quase que foi tarde demais. Dom tinha 27 anos quando Jona o conheceu, em um retiro de outono da igreja realizando numa praia. Ela soube de cara que ele era exatamente o que ela sempre sonhara em um marido. Dom tinha uma fé sólida em Deus, um bom emprego, um diploma universitário, uma motivação e sonhos para o futuro. Ele possuía boa condição física, era espirituoso, aventureiro, sexy e simplesmente lindo. Além disso, estava constantemente cercado por mulheres no retiro que disputavam sua atenção. Jona mal pôde acreditar na sua sorte quando Dom a convidou para sair ao retornarem do retiro para casa. Dom e Jona namoraram apenas 3 meses até que ele pedisse em casamento. E antes do retiro de praia da primavera, em 30 de março de 1985, eles eram marido e mulher. O primeiro ano de casado deles foram uma maravilhosa nuvem de jantares à luz de velas, de amor feito espontaneamente e de conversas intermináveis. A cereja do bolo do primeiro aniversário de casamento foi a compra da primeira casa deles. No segundo aniversário, Dom deixou o emprego para iniciar o próprio negócio. A vida estava indo bem, no ritmo constante, rumo à aquisição do sonho americano. No terceiro aniversário, Jona teve o primeiro filho, entrou nas estatísticas de mães que ficam em casa. Porém, após 24 meses do novo empreendimento de Dom, o casal se deparou com uma segunda hipoteca, uma conta bancária cada vez menor e empréstimos pessoais ameaçadores. Jona foi obrigada a voltar ao trabalho e sementes de descontentamento e desrespeito e desencanto começaram a criar raízes. Eu estava muito brava com Dom pelos erros que eu sentia que ele havia cometido, explicou Jona. No fundo, eu queria que ele fosse Deus e suprisse todas as minhas necessidades, mas ele era um Deus fraco. Quando minha mãe morreu, entrei numa depressão clínica. Passava a maior parte do tempo em casa, na cama, e embora eu tivesse 2 filhos na época, deixei de ser mãe e de esposa. Então comecei a comer e comer. Passei de 63 quilos para 108. Dom e eu tivemos o noivado perfeito, um casamento lindo e uma lua de mel fantástica. Porém, quando vieram os obstáculos, eu não estava preparada. Eu pensava, não devia ser assim. O que aconteceu com o conto de fadas? Embora Dom mudasse de emprego a cada 2 anos, ele sempre supriu nossas necessidades. O fato de ele não conseguir parar no mesmo emprego simplesmente me deixava maluca. Lembro de que um dia Dom disse: "Por que você está comendo e ganhando tanto peso?" Eu retaliei: "Estou fazendo isso porque não quero que você me toque. Além disso, posso perder peso se quiser, mas você sempre será um perdedor." Pouco a pouco, palavra a palavra, olhar de raiva a olhar de raiva, rejeição a rejeição, iniciei o processo de destruir meu marido. Comentários como "você é tão idiota", "não me diga", "você não consegue fazer nada certo", esguichavam constantemente da minha boca. Eu estava sofrendo e queria que Dom também sofresse. Certo dia, fiz uma lista de todos os defeitos dele. Dom encontrou a lista, mas eu nem me importei. Jona sempre pensou que, por ser um cristão, Dom jamais a deixaria. No entanto, chegou um ponto que ele não conseguia mais suportar a turbulência emocional. Em 6 de maio de 2001, Dom partiu. Jona havia destruído a si própria, seu casamento e seu marido. Em 31 de janeiro de 2003, o resultado foi o divórcio. Pouco depois de Dom partir, acordei com a voz mansa e delicada de Deus, explicou Jona. Ele parecia dizer: "É isso que você quer? Você quer o divórcio? Você quer que Dom se case com outra mulher e que seus filhos dividam entre passar o tempo em 2 casas diferentes? Você quer ficar sozinha?" "Oh, Deus", eu exclamei. "O que eu fiz?" Embora Dom e Jona estivessem oficialmente divorciados, Deus não havia terminado o processo com nenhum deles. Deus levou Jona a um lugar de arrependimento e começou a amolecer, remodelar e refazer seu coração. Isso é o que Deus faz. Ele não tenta encobrir nossas falhas. Ele começa do zero e nos faz novos. Embora o divórcio fosse definitivo, Deus estava apenas começando a trabalhar no coração de Jona. "Deus me trouxe a um lugar de arrependimento", explicou ela. "Pela primeira vez, por meio de um grupo de apoio, vi claramente o que eu tinha feito para destruir meu casamento. Eu sempre culpara a frequente troca de emprego de Dom por nossos problemas, mas o verdadeiro problema era minha falta de respeito pelo líder que Deus designara para meu lar. Eu era o verdadeiro problema, e Dom simplesmente não foi capaz de suportar.
eu o rejeitara com as minhas palavras, com minha aparência e com meu abandono do contato físico. Podendo Deus, ou não, salvar o casamento, Jona afirmou o compromisso de que ela permitiria que Deus a salvasse. O coração de Jona ansiava por se unir novamente a Adão, mas seu objetivo final era tornar-se mulher que Deus queria que ela fosse. Ela mergulhou no estudo bíblico e na oração e começou a atentar para sua aparência. É curioso que, à medida que os quilos começaram a diminuir, assim também começaram a diminuir as escamas que encobriam seus olhos. Comecei a entender que a palavra de Deus diz sobre o relacionamento entre marido e mulher. Eu não era o Espírito Santo de Dom. Eu não era a líder do meu lar. Deus me chamou para respeitar Dom como líder, honrá-lo como filho de Deus e amá-lo com todo o meu ser. Certo dia, quando Dom veio buscar as crianças, eu compartilhei com ele o que estava aprendendo. Eu disse a Dom que sabia que estávamos divorciados, mas que eu estava me comprometendo a me submeter a ele. Eu não o fiz quando estávamos casados, mas fiz a partir daquele momento. Legal, disse ele, mas você precisa saber que eu estou seguindo adiante com a minha vida. Você pode seguir adiante, eu disse, mas eu vou ficar exatamente aqui. Jana continuou a encorajar Dom e oferecer-lhe o seu melhor. O melhor quer dizer abençoar, edificar, compartilhar e tocar, explicou ela. Comecei a tocá-lo quando ele passava em casa. Eu dava um tapinha nas costas ou um breve abraço. Quando sabia que ele estava vindo, eu colocava um vestido bonito e arrumava o cabelo. Eu lhe dizia que estava orgulhosa do modo que ele estava lidando com as crianças e compartilhava com ele o que Deus estava me ensinando. Algumas pessoas disseram que eu estava tentando enganá-lo e que ele deveria me ignorar, mas não se tratava de uma armadilha. Deus mudara meu coração e eu tinha o compromisso, não importa o que acontecesse entre nós no futuro, de jamais voltar a ser a mulher que eu fora antes. Sharon, eu odeio dizer isso, disse ela, mas pela primeira vez eu orei a favor do Dom. Eu jamais havia orado por ele antes, mas agora eu oro por ele o tempo todo. Jona perdeu 45 quilos e ganhou um semblante belo e iluminado. Foi incrível, mais do que a mudança em sua aparência física, o esplendor de Jesus Cristo brilhou por meio de seu rosto radiante. Certo dia, Dom disse, Jona, você parece tão bem. Dom, eu sei que pareço melhor, mas o que eu quero é que você veja o meu coração. Eu vejo, Jona, disse ele com lágrimas nos olhos, mas estou seguinte em frente. Jona sabia que Dom havia conhecido outra pessoa, embora jamais tivesse dito uma palavra desencorajadora acerca de seu novo relacionamento. Ela continuou a amar Dom e deu-lhe o seu melhor. Quando sua mente se direcionava a outra mulher, Deus sussurrava, você não precisa saber os detalhes, deixe comigo, simplesmente o ame. Dom ficava confuso às vezes e um pouco desconfiado da mudança. Por que de repente você acha que eu sou maravilhoso? Ele perguntou a ela. Porque agora eu te vejo pelos olhos de Deus, explicou ela. Vejo que você é um homem maravilhoso. Dom se apaixonou por Jona novamente. Não era uma armadilha, era um milagre. Deus lhes deu uma segunda chance. Eles casaram novamente em 24 de agosto de 2003. Ele é o Deus de segundas chances. Queridas amigas, Jona permitiu gentilmente contar a sua história porque decidiu que fará qualquer coisa para ajudar, nem que seja uma única mulher, a não cometer os mesmos erros que ela cometeu. Ela chorou muito durante todo o tempo em que contou a história, novamente reviveu a dor por você. Deus permitiu que eu fosse a um lugar terrível, explicou Jona. Minha oração é para que outras mulheres não precisem ir àquele lugar antes de acordarem e perceberem que estão fazendo com seus maridos. Se vir um vestígio de você mesma na história de Jona, saiba que nunca é tarde demais para mudar. Da morte, Deus traz vida, e Ele certamente pode nos dar o poder de mudar a maneira como falamos. Tenha ânimo, minha amiga. Se você estiver disposta a usar as palavras para comunicar vida ao seu casamento, Ele é mais do que capaz de dar-lhe poder para fazê-lo. As palavras podem motivar um homem. Susan assistiu a uma aula sobre como valorizar o marido. Parte da tarefa da semana seguinte era dizer-lhe acerca de algo que ela admirava nele. Seu marido era muito bonito, mas durante todos os anos que eles viveram junto, ela jamais expressara sua admiração em palavras. Era um passo grande para ela e não sabia bem como começar, embora amasse seu marido. Naquela noite, enquanto ele lia jornal, ela sentou-se ao lado dele no sofá e começou a lhe acariciar o braço. Depois de certo tempo, ela deteve a altura do bíceps e apertou.
Ele flexionou inconscientemente o músculo e ela disse: "Oh, eu não sabia que você era tão musculoso." Ele largou o jornal, olhou para ela e perguntou: "Que mais?" Ele estava tão faminto pela admiração de sua esposa que queria ouvir mais. "E quanto ao seu homem? Quando foi a última vez que você disse que o amava, seu sorriso e admirava seu talento? Você não consegue se lembrar? Bem, hoje pode ser o seu dia. Essa é sua lição de casa. Use suas palavras para edificar o seu marido. Se você precisar de um empurrãozinho, vá para o final do capítulo e veja as palavras que seu marido deseja ouvir." Sofia usava suas palavras para erguer e motivar o marido. Certo dia, ele chegou em casa muito desanimado e derrotado. Ele acabara de perder o emprego e estava com medo de dar a má notícia à esposa. Porém, depois de dar explicação à situação, Sofia teve uma reação inesperada. Ela estava empolgada, na verdade. "Agora", disse ela triunfantemente, enquanto batia palmas de alegria, "você pode escrever seu livro." "Sim", respondeu o homem com uma força vacilante. "E do que viveremos enquanto escrevo?" Para sua surpresa, ela abriu uma gaveta e tirou uma quantia substancial de dinheiro. "Onde foi que você conseguiu isso?" ele exclamou. "Eu sempre soube que você era um homem excepcional", disse-lhe ela. "Eu sabia que um dia você escreveria uma obra-prima. Por isso, toda semana eu guardava um pouquinho do dinheiro que você me dava para as coisas da casa, ao suficiente para nos suprir por um ano inteiro." De sua confiança, certeza e palavra de encorajamento, surgiu um dos maiores romances da literatura americana. Aquele foi o ano em que Nathaniel escreveu A Letra Escarlate. Que sonho seu marido tem escondido nos recônditos do coração? De que modo você pode usar suas palavras para mostrar-lhe que você acredita nele e para ajudar a tornar esses sonhos realidade? Pode ser tudo que ele precisa é ouvir as suas palavras. Eu acredito em você. As palavras podem cativar um homem. O livro de Provérbios tem muito a dizer sobre esposas e palavras. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. A esposa briguenta é como uma goteira constante. Provérbios 19:13. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir casa com a mulher briguenta. Provérbios 21:9. Melhor é viver no deserto do que com a mulher briguenta e amargurada. Provérbios 21:19. A esposa briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Provérbios 27:15-16. Bem, isso é o bastante. O livro de Provérbios começa com um pai advertindo o filho sobre os caminhos das mulheres perversas e termina com uma mãe ensinando ao filho as bênçãos de encontrar uma esposa piedosa. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Seus filhos levantam e elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: "Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera." Provérbios 31:10. Você não consegue enxergar agora? Seu marido está sentado em sua escrivaninha, perdido em pensamentos de como é abençoado por tê-la como esposa. Ele segura um porta-retrato com sua foto e seus olhos começam a se encher de água. Ele está encantado. Todas as riquezas do mundo não devem ser comparadas à joia que tenho nesta mulher. O que fiz para merecê-la? Deus me deu tamanho presente. Por toda a nossa vida de casado, tudo que fez foi me amar, estimular o que há de melhor em mim e buscar o meu bem. Todos os rapazes do escritório têm inveja do nosso relacionamento. Eu vejo a forma como seus olhos embrandecem quando ela passa apenas para dizer olá, segura minha mão quando estamos trabalhando no escritório ou me dá beijinho no rosto sem motivo aparente. Percebo que suas palavras amorosas a mim estão em completo contraste com alguns dos comentários cortantes das outras esposas e de meus amigos também. Eu olho para as conquistas da minha vida, mas ter essa mulher como minha esposa é a maior delas. Claro, há muitas mulheres no mundo que estão realizando grandes coisas, mas minha esposa, bem, ela supera todas. Que retrato! Essa mulher que eu quero ser. Nossas palavras têm o poder de fazer com que elas sejam assim. Palavras repletas de poder. 25 coisas que um marido espera jamais ouvir. Eu falei para você. Você está sempre de mau humor. Você simplesmente não pensa. É tudo culpa sua. O
que está acontecendo com você? Tudo que você faz é reclamar. Não consigo fazer nada que lhe agrade. Quem semeia vento colhe tempestade. Você deveria ter pensado nisso antes. Você nunca me ouve. Tudo que você se importa é com você mesmo. Eu não sei por que eu aguento você. Posso falar com você até ficar roxa de raiva e não adianta nada. Se você não gosta, é só sair pela porta. Que coisa idiota. Qual é seu problema? Você acha que sempre está certo? Você não é meu dono. Você nunca me ajuda com as coisas da casa. Quem você pensa que é? Você é impossível. O que você quer agora? Você é um bebezão. Tudo se resume a você, não é? Quantas vezes eu tenho de dizer isso para você? E agora, 25 coisas que um marido anseia por ouvir. Eu pensei o dia todo em você. O que eu posso fazer por você hoje? Como eu posso orar por você hoje? A melhor parte do meu dia é quando você chega em casa. Você é um dos presentes mais preciosos de Deus para mim. Obrigada, sinto muito. Você é tão maravilhoso. Você está tão bonito hoje. Você abrilhanta ainda mais o meu dia. Não me sinto completa sem você. Você é meu melhor amigo. Eu amo passar tempo com você. Obrigada por cuidar tão bem de mim. Você é meu cavaleiro de armadura brilhante. Eu sempre vou amar você. Eu confio em suas decisões. Eu sempre posso contar com você. O que você gostaria de fazer? Valorizo cada momento que estamos juntos. Eu vejo as impressões digitais de Deus em você todo. Você é uma inspiração para tantas pessoas. Você é um pai tão maravilhoso. Você poderia dar aulas de como ser um ótimo marido. Acredito em você.